Bom dia, turma. Aqui é a professora Elaine e na aula de física de hoje nós vamos falar sobre a calorimetria. Esse conteúdo está aí no capítulo 3 do livro de vocês, a partir da página 67. Então, inicialmente, qual seria a definição de calorimetria? Calorimetria ela vai ser a parte da física que estuda todos os fenômenos que estão relacionados à troca de energia térmica, tá? E essa energia que está em trânsito nós chamamos de calor. A calorimetria ela é um nome que é formado por duas palavras, calor e metro, sendo que calor do latim ele significa quente e metro significa medida. Então, medida quente ou medida de calor. Então, a calorimetria ela vai analisar aí essa medida de calor de cada substância. Outro conceito muito importante no estudo aí da calorimetria é o calor específico, tá? Então, para a gente saber a quantidade da calorimetria, a gente precisa aí também saber o calor específico que cada substância compõe. Então, o calor específico ela vai ser a quantidade de calor necessária para que cada grama de substância sofra uma variação de temperatura. Então, cada substância ela tem a sua quantidade de calor necessária em grama e ela corresponde a 1 grau Celsius. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma tabela. A tabela aqui tem água, álcool, ar, gelo. Então, cada substância ela tem o seu valor aí em grama, correspondente a 1 grau Celsius, de calor específico, ou seja, o calor específico dela para que ela sofra uma variação de temperatura. Então, a água, para que ela sofra essa variação, ela tem um calor específico de 1,0. O álcool é mais baixo, 0,6. O ar, mais baixo ainda, 0,24. E o gelo, 0,5. Vocês também podem conferir aí a tabela sobre calor específico aí e o calor específico de cada substância que está aí na página 68 do livro de física de vocês, tá? Como eu falei para vocês, a calorimetria ela vai analisar aí a quantidade desse calor. Ela pode ser classificada em dois tipos, calor sensível e calor latente, tá? No calor sensível, ela vai ser aquela quantidade de calor sensível que está sendo recebida ou cedida por um corpo. Então, ele pode estar recebendo ou ele pode estar cedendo essa quantidade de calor. E ela vai ser calculada da seguinte forma. Nós vamos usar essa formulazinha, Q igual a M vezes C vezes ΔT, sendo que Q é a quantidade de calor sensível, M, a massa do corpo, C, calor específico, que é essa medidazinha que eu falei para vocês, que cada corpo tem um calor específico. E o ΔT, como vocês também já conhecem, é a variação da temperatura, tá? Quando for a quantidade de calor latente, que é aquela quantidade de energia térmica que é absorvida ou cedida por um corpo, tá? Então, nesse calor latente vai ser uma energia térmica que ele está absorvendo ou cedendo durante a mudança do seu estado físico, no qual a sua temperatura ela vai permanecer constante. Então, o calor latente, ele muda, a substância muda o seu estado físico, porém, não muda a sua temperatura. Já no calor sensível, ele muda a sua temperatura, tá? Então, no calor latente, a gente vai utilizar a seguinte fórmula. Q igual a M vezes L, sendo que Q é a quantidade de calor latente, M, massa do corpo, e L será o calor latente em calgramas, tá? Como é que a gente faz a aplicação dessas fórmulas em uma questão? Exemplo 1. Um bloco de cobre de 100 gramas sofre uma variação de temperatura de 25 graus Celsius para 55 graus Celsius. Então, aqui a gente tem já o ΔT, que é a variação de temperatura. E ele fala que o calor específico do cobre vale de 0,093. Deu também já aí também a quantidade de calor específico. Aí ele pergunta qual é a quantidade de calor recebida por esse bloco. Então, como é uma variação aí na quantidade de calor, a gente vai utilizar a fórmula Q igual a M vezes C vezes ΔT. Agora é só substituir os dados na questão. A gente tem o ΔT, que é essa variação de temperatura. Temos também o C, que é o calor específico. E temos a massa do cobre, que é de 100 gramas. Substituindo, a gente vai ter Q igual a M, que é 100, vezes 0,093,
vezes a variação de temperatura. Para a gente colocar a variação de temperatura, é só colocar a temperatura final menos temperatura inicial para descobrir aí qual é essa variação. Então, sempre que tiver variação de temperatura dessa forma, a gente coloca a temperatura final menos temperatura inicial. Então, resolvendo aí a variação de temperatura, 55 menos 25, nós vamos ter 30 graus Celsius. Então, agora é só resolver aí as multiplicações. 100 vezes 0,093 vezes 30. Então, a quantidade de calor recebida por esse bloco foi de 279 cal. Segundo exemplo. Aqui a gente vai utilizar aqui nesse exemplo a formulazinha de Q igual a M vezes L, que é quando a gente calcula o calor latente, que é aquele calor em que não muda a temperatura da substância, mas muda aí a sua composição física. Então, aqui na questão fala, a quantidade de calor é necessária para fundir totalmente um bloco de gelo de massa de 300 gramas a 0 graus Celsius. Dado de calor latente de fusão de 80 cal por grama. Então, aqui é simples, é só substituir os dados que foi dado aqui na questão na fórmula Q igual a M vezes L, substituindo o M, que é a massa, que ele deu que a massa do gelo é de 300 gramas, e o L, que é o calor latente, de 80 cal por grama. Substituindo e multiplicando 300 por 80, a gente vai ter aí a quantidade de calor necessária de 24.000, tá? Bom, pessoal, peço que vocês façam a atividade de física no livro, na página 70, da primeira à quinta questão, e vão fazer também nas páginas 71 e 72, da primeira à quinta questão. Observação. Façam todos os cálculos no caderno. Então, vocês vão enviar os cálculos feitos no caderno e as respostas no livro, certo? E por hoje é só.